Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do NEI da Universidade de Aveiro sobre programação orientada a objetos. Hoje vamos falar sobre interfaces e polimorfismo. Como já estudaste, a herança permite que ao estender classes herdemos os seus métodos, ou seja, os seus comportamentos. Talvez já tenhas reparado que dependendo da forma como esses métodos são invocados, podes invocar um método da super ou das classes derivadas. Esta variação no comportamento chamamos polimorfismo. Polimorfismo é um nome que resulta da junção de duas palavras, digamos assim. Poly, que significa muito, e morfismo, que significa forma. Ou seja, é um conceito então que nos permite, dependendo da forma como nós manipulamos os objetos, que o mesmo objeto apresente várias formas, ou seja, diferentes comportamentos. Isto na prática permite-nos invocar métodos de uma superclasse numa das suas classes derivadas, como já deves saber, permite-nos inicializar objetos com uma classe tendo sido referenciados como sendo de uma superclasse e aceitar como argumento classes derivadas, e ainda podemos ter métodos na mesma classe, com o mesmo nome, mas que aceitam argumentos diferentes. Tudo isto são aplicações práticas do polimorfismo, que na teoria consiste numa ligação dinâmica. Para exemplificar uma aplicação do polimorfismo na prática, vamos criar uma hierarquia de classes, onde vamos criar uma superclasse, que será o país Portugal, e vamos criar classes derivadas, que são cidades. Não nos interessa para já definir um construtor, vamos deixá-lo vazio. Vamos sim criar um método que devolve uma string chamado gentílico. Para quem não sabe, gentílico é um adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local onde ela nasceu ou vive. Neste caso vamos considerar que uma pessoa que nasce em Portugal é portuguesa. Vamos agora passar à criação das classes derivadas. Vamos criar, por exemplo, uma cidade, Lisboa, fica em Portugal, portanto extends Portugal. E vamos só criar um construtor vazio, mais uma vez não nos interessa para o exemplo que estamos a fazer, e vamos criar Porto. Por fim, vamos criar uma classe de testes com um main e vamos agora criar um objeto do tipo Portugal. Vamos criar um objeto do tipo Lisboa e vamos criar um objeto do tipo Porto. Sobre cada um deles, vamos invocar o método gentílico. Sobre Portugal, sobre Lisboa e sobre o Porto. Se nós agora tentarmos compilar este código, em princípio não vão haver erros, vamos obter para as três invocações, portanto, tanto sobre a variável pt, que é do tipo Portugal, como sobre a variável li e po, que são respectivamente os tipos Lisboa e Porto, nós vamos que tanto na invocação do método gentílico sobre a variável pt, que é do tipo Portugal, como da variável li, que representa Lisboa, ou po, que significa Porto, vamos ter sempre o mesmo resultado, que é o resultado, o return, de um método gentílico definido na classe Portugal. Recorda-te que nem Lisboa nem o Porto implementavam este método e por isso quando invocamos o método sobre uma das suas subclasses, tal como já está em herança, o resultado é a invocação do método na superclasse. Mas então, se formos reescrever este método nas nossas subclasses Lisboa e Porto, portanto, podemos pegar neste método, e uma pessoa que nasce em Lisboa diz alfacinha,
uma pessoa que nasce no Porto diz-se portuense. Recorda-te, mais uma vez, como já estás a herança, quando reescrevemos o método numa subclasse, estamos a fazer override. Neste caso, se voltarmos a compilar o nosso código e a executá-lo, vamos ter um resultado diferente. Lisboa devolve-nos alfacinha, portuense devolve-nos Porto, aliás, o Porto devolve-nos portuense e a classe Portugal devolve-nos português. Ou seja, nestas três invocações, como nas duas últimas, como temos o método reescrito, como fazemos override, vamos obter o resultado do método definido nestas subclasses. Então, mas será que é possível, sobre a variável li ou sobre a variável po, que são do tipo Lisboa e Porto, obtermos o resultado do método definido em Portugal? Para isto, então, vamos introduzir um novo conceito do polimorfismo. Vamos voltar aos nossos slides e vamos introduzir o conceito de upcasting. Upcasting significa um objeto fazer-se passar por um dos seus supertipos. No nosso exemplo, estávamos a pensar como é que nós íamos fazer com que Lisboa, que faz override do método gentílico, pudesse devolver, um objeto da classe Lisboa pudesse devolver o resultado do gentílico definido na sua superclasse, neste caso Portugal. Portanto, nós tínhamos a variável Lisboa, se nós fizéssemos li.gentílico obtínhamos alfacinha, tínhamos feito o override, tudo certo até aqui. Para obtermos então o resultado do método definido na superclasse Portugal, simplesmente fazíamos upcasting. Como é que fazemos isto? Metemos entre parênteses o nome da classe sobre a qual queremos atuar. Neste caso, nós queremos, sobre a variável li, fazer com que ela se comporte como se fosse do tipo Portugal. Por isso metemos Portugal, o nome da classe, entre parênteses, antes de invocarmos o método. E neste caso iríamos obter gentílico. Downcasting é o conceito exatamente inverso, ou seja, um objeto fazer-se passar por um dos seus subtipos. É preciso ter atenção na utilização e na manipulação do downcasting, porque podemos obter um class cast exception. Já explico quando isto acontece. Vamos então ver um exemplo muito simples. No meu código, não sei se repararam, mas eu fiz de propósito, eu defini a variável Porto como sendo do tipo, obviamente, Porto, porque usei esse construtor, mas referenciei-a como sendo do tipo Portugal. Isto é um exemplo de polimorfismo. Como eu disse ao início, inicializar objetos de uma classe sendo referenciados como sendo de uma superclasse é um exemplo de polimorfismo. Neste caso, o downcast faz, portanto, nós estamos com uma variável do tipo Portugal, referenciada assim, para nós obtermos o resultado do método como se ela fosse do tipo Porto, fazemos então o downcast, que é sobre uma variável referenciada de uma classe, portanto, superior, metemos entre parênteses a classe inferior, invocamos o método e obtemos o resultado. Para terminar o polimorfismo e analisada já alguma aplicação prática, vamos apenas analisar um último detalhe, que é, ele também é conhecido como sendo o runtime ou late binding. O que é o binding? É uma associação da invocação de um método ao método em si. Não é preciso sabermos estes nomes mais técnicos, mas até é simples de perceber porque é que eles existem. Portanto, binding, associação do método ao método em si, e isto varia na forma como nós invocamos o método. Como vimos, temos o upcasting e o downcasting, que nos permite invocar métodos nas classes superiores e inferiores às do tipo do objeto. Isto é feito em tempo de execução, por isso runtime ou late binding. Nos slides teóricos, a título informativo, está ainda referido que em tempo de compilação são apenas associadas os métodos são apenas associados à sua invocação. Este tal binding é apenas feito então para os métodos estáticos, private ou final. Passando agora ao tópico seguinte, a generalização. Ela permite-nos melhorar as classes, tornando-las mais gerais, reunindo comportamentos e fazendo-nos subir o mais possível na hierarquia. Para vermos aplicações práticas destes dois conceitos, vamos analisar o exercício 8 do guião 2 de PO. Antes de começarem a fazer qualquer exercício, devem primeiro de o ler e tentar fazer um esquema numa folha ou
como nós vamos fazer aqui numa ferramenta de desenho de classes, para conseguirem de uma forma mais simples visualizar o que vos é proposto, identificar pontos onde as classes estejam a repetir-se, onde tenhamos atributos ou métodos que sejam comuns a várias, e aí sim fazemos este processo de generalização, tentar ao máximo puxar os métodos para as superclasses, para não estarmos então a fazer código duplicado desnecessariamente. Vamos começar então por analisar o guião do exercício 2. Portanto, primeiro vamos precisar de uma classe carne. Vamos tentar. Portanto, precisamos de uma classe carne que vai ter atributos, que vai ser uma variedade. Neste caso será provavelmente um enome. Vamos chamar a esse enome tipo de carne. Vamos ter proteínas, que é um double. Vamos ter calorias, novamente um double, e depois um peso, novamente um double. Métodos, havemos de ter getters e setters para isto tudo, mas para o planeamento se calhar vamos deixar isso de lado, e vamos agora pensar na nossa próxima classe. Classe peixe, vamos reutilizar, porque sabemos então que ela vai ter um tipo, congelado ou fresco, será um enome, tipo de peixe, e vai ter também proteínas, calorias e peso. Depois, vamos para o cereal. O cereal vai ter um nome, será uma string, e vai ter também proteínas, calorias e peso. Próxima classe, legume. Um legume vai ter um nome do tipo string, proteínas, calorias e peso. É um alimento vegetariano, portanto estamos a atribuir-lhe uma característica. Já lá vamos, então vamos deixar para já o vegetariano em stand-by, e depois vamos ter um prato. Um prato tem um nome do tipo string e tem uma composição, que será um conjunto de alimentos, ou seja, será uma lista, talvez, do que já vamos ver a seguir. Depois, portanto, vamos deixar aqui carne. Agora vamos ter o prato vegetariano, não é? O prato vegetariano tem um nome, que será um string, e um conjunto de alimentos que são vegetarianos. Portanto, temos aqui novamente uma lista, mas temos esta restrição de que eles têm que ser vegetarianos. Vamos continuar, já cá voltamos. Prato, dieta, novamente o nome, uma composição e um limite de calorias. Ok, portanto, limite de calorias, talvez seja um double, porque estamos a definir calorias nos alimentos como sendo do tipo double. Depois temos uma ementa. Uma ementa tem um nome, tem um local, que é uma string, e tem uma lista de pratos. Pratos será uma lista de pratos. Ok. Portanto, temos aqui prato, mas um prato pode ser vegetariano, pode ser dieta, ou pode ser só um prato normal. Se calhar aqui estamos a identificar, se olharmos para os 3 tipos de pratos que nós temos, todos eles vão ter um nome do tipo string, uma lista. Portanto, se calhar não faz sentido termos o nome e a composição repetido em todos os pratos. Se calhar vamos generalizar, vamos pegar no prato mais geral, que é este, e vamos meter o prato dieta e o prato vegetariano a estendê-los. Portanto, temos prato sendo uma super classe, e vamos ter prato vegetariano e prato dieta a estendê-los. Sendo assim, podemos retirar
estes atributos que estão repetidos. E agora sim, já temos a certeza que podemos ter aqui um prato. Portanto, uma emenda vai ser composta por pratos. Portanto, uma emenda vai ter um conjunto de pratos. Um prato vai ter um conjunto de quê? Um conjunto de peixe, carne, legume e cereal. Ora, se olharmos para isto são o quê? São ingredientes, alimentos. Todos eles têm em comum proteínas, calorias e peso. Código repetido, atributos repetidos, não queremos isto. Vamos então generalizar. Vamos criar uma nova classe, podemos lhe chamar ingrediente, eu vou chamar alimento. O que é que eles vão ter? Então, estes 3 atributos que são comuns a todos os alimentos que nós temos neste problema. Portanto, vamos ter peixe, carne, cereal e legume a estenderem o alimento. Ora, feita esta organização em herança, podemos ainda pensar em mais uma coisa aqui em relação ao alimento. Ora, portanto, já sabemos que o prato vai ter uma lista de alimentos, mas nós queremos poder instanciar o alimento, ou seja, ter objetos do tipo alimento. Se calhar não faz sentido. Quando criarmos um alimento, ele vai ser um legume, um cereal, carne ou peixe. Ele nunca vai ser um alimento sozinho. Por isso, faz sentido nós termos aqui uma classe abstrata. Ou seja, ao ser uma classe abstrata, para além de definir então que ele vai ter estes 3 atributos, há de ter os seus getters e setters públicos, não é? Que vão ser herdados pelo legume, pelo cereal, pela carne e o peixe, mas ao ser abstrata, proibimos então o utilizador de instanciar esta classe, ou seja, criar objetos sendo do tipo alimento exclusivamente, sem serem legume, cereal, carne ou peixe. Portanto, vamos se calhar trocar aqui a ordem para isto ficar mais organizado. Ok? Trocada a ordem, vamos agora estabelecer aqui uma relação de as a, porque um prato tem então uma lista de
alimentos, como já vimos. Vamos mudar agora para ecrã inteiro para conseguirmos ter uma melhor visualização. Existem ainda algumas verificações que nos faltam fazer, poderíamos deixar para a parte da implementação do código, mas como vamos apenas fazer o desenho da solução para o nosso problema, vamos já pensar sobre as verificações que temos que fazer no prato dieta e no prato vegetariano. Tem que haver alguma forma de condicionar a adição de um alimento a estes dois pratos. Ora, então, um prato vai ter uma lista de alimentos, já tínhamos visto, e há de ter um add alimento, que recebe como argumento um alimento a um prato. Adicionar um alimento é uma operação simples. Chamamos o método addAlimento e passamos o alimento. No entanto, se invocarmos isto sobre o prato dieta, nós temos que validar o número de calorias deste prato com base no alimento que estamos a adicionar. Por isso, vamos ter que reescrever, vamos ter que fazer override ao método addAlimento, que recebe na mesma um alimento A, mas a forma como ele é implementado vai ser diferente. Portanto, no prato, aqui em cima, nós vamos simplesmente fazer a composição .add o A. Ou seja, vamos simplesmente adicionar o objeto que passamos como argumento. Neste caso, nós vamos ter que fazer uma validação. Que validação é que será essa? Dentro deste método, nós vamos ter que ver se a.getCalorias, que é as calorias do alimento, mais o nosso contador das calorias, que são as calorias que nós temos até ao momento, se isto for menor do que o limite das calorias que nós temos definidas, então assim nós podemos então adicionar o alimento. Para isto invocamos o método da superclasse. Simples como isto. Caso então o nosso alimento não viole esta restrição, que é não ultrapasse o limite de calorias, então nós podemos adicioná-lo. Isto aqui tem indentação, apesar de ali não aparecer, se for com os passos, está resolvido. Ok, portanto temos aqui a implementação do método addAlimento. Okay. No prato vegetariano há de ser alguma coisa do género. Vamos ter que também verificar se o alimento é vegetariano. Mas como é que vamos fazer essa validação? Não sabemos. Ora, quando criaram o alimento, puseram aqui o atributo isVegetariano. E depois tinham um método que seria isVegetariano, que devolvia um boolean, que seria true or false, dependendo então deste atributo. No entanto, esta abordagem não é a melhor, porque não faz sentido nós definirmos para todos os alimentos que não são vegetarianos que eles não são vegetarianos. Ou seja, definirmos o isVegetariano a falso. Ou seja, definimos o isVegetariano a falso. Porque se eles não são vegetarianos, não faz sentido ter lá um atributo que os relacione com os... Tentar analisar isto de outra perspectiva. Legume e cereal são dois alimentos vegetarianos. Carne e peixe não o são. Portanto, não partilham esta característica. Ou seja, legume e cereal vão ter esta característica comum. Logo, vamos generalizar isto numa superclasse ou numa interface. Neste caso, o que faz mais sentido é utilizarmos uma interface. Porque não vamos definir nenhum atributo, porque simplesmente se eles forem vegetarianos, basta que eles implementem ou estendam algo. Portanto, não precisamos de ter uma variável definida. O que eu vos vou propor é definirmos uma interface vegetariana. E vamos fazer com que legume e cereal implementem esta interface. Assim, conseguimos facilmente perceber o que é que temos que fazer aqui. Como nós vimos há pouco nos slides, nós podemos verificar se um objeto implementa ou estende uma classe ou uma interface. Neste caso, vamos verificar se o A
é uma instância da interface vegetariana. E caso seja, então ele cumpre com os requisitos e por isso podemos passar, invocar o método da superclasse. Novamente, isto ocorre no override de um método. Neste caso não temos atributos, não precisamos de os definir, porque o prato vegetariano não tem um atributo que não esteja já definido no prato. E agora, simplesmente, fazemos esta implementação. Sendo assim, temos uma proposta de solução para este exercício. Novamente, falando então desta possibilidade de termos aqui no alimento o is vegetariano, é uma abordagem possível, mas não está 100% correta, porque não faz sentido nós no peixe e na carne estarmos... Voltando só aqui à abordagem que vos propus ainda há bocado, que era termos um is vegetariano no alimento, não faz tanto sentido. Terminamos então o desenho das nossas classes. Podem encontrar na base de dados de apontamentos do NEI uma resolução em código. Se tiverem dúvidas, não hesitem em contactar o NEI através deste e-mail, das redes sociais ou então falem com o vosso explicador de PO.